Olá galera, seja bem-vindo a esse nosso curso de projeto de banco de dados. Na aula hoje vamos falar sobre a linguagem de descrição de dados. Na aula de hoje nós vamos falar da linguagem de descrição de dados. Vamos focar na definição de tabelas, modificação de tabelas e eliminação de tabelas. A bibliografia utilizada é a mesma de todo o curso. É o livro do professor Navati e o livro do professor Silvia Schatz. Vamos falar sobre o SQL. O SQL teve a sua origem num sistema desenvolvido pela IBM implementando um modelo relacional e que tinha uma linguagem chamada SQL. A linguagem SQL, com algumas modificações, se transformou na Simple Clear Language, que é o SQL. E, em 1982, o SQL passou a ser o padrão da ANSI. O SQL tem embutido algumas linguagens. Uma delas é a linguagem de descrição de dados, que tem esses comandos básicos: create, alter, drop, rename, trunc. Esta linguagem permite criar, manter e eliminar qualquer estrutura dentro do meu banco de dados. Pode ser uma tabela, uma visão, um procedimento ou até mesmo o próprio banco. O SQL tem também a linguagem de manipulação de dados, o DML, cujos comandos são insert, delete e update. Comandos de manipulação usados temos ainda o select, que não está aqui, né? Que permite manusear dados, né? Eles mantêm inserções, atualizações e deleções de dados. E temos ainda o DCL, que é a linguagem que me permite colocar ou retirar privilégios das estruturas de banco de dados. Os comandos básicos são o grant e o revoke. Dado uma estrutura, eu posso criar a estrutura, alterar a estrutura se ela já existir, ou eliminar a estrutura, se eu quiser acabar com ela. Para criar uma estrutura, seja ela qual for, o comando básico é create. Create, o tipo da estrutura e o nome que eu quero dar a essa estrutura. Por exemplo, se eu quero criar uma tabela, eu vou botar create, o tipo da estrutura table e vou colocar a definição. Né? Se eu quisesse criar um banco de dados, eu botava create database xxx. Estaria criando o banco de dados nome xxx. Para criar a tabela, a estrutura básica é essa: create table, o nome da tabela, aí vem aqui, vocês veem em verde, o nome da coluna, o tipo da coluna, se ela é inteira, real, string, e restrictions da coluna, ou seja, características de integridade da coluna. Aí vem coluna 2, tipo da coluna 2, restrições de integridade e assim sucessivamente. Após definir todas as colunas, no final eu posso botar as restrições de integridade de toda a tabela. Né? Então tem restriction table, todas elas separadas por vírgula. Então, de uma maneira sistemática, temos create table, o nome da tabela que vocês querem dar. Depois abre parênteses, vem o nome da coluna, tipo da coluna e características da coluna, separado por vírgula. Eu vou fazendo isso enquanto tiver colunas a serem declaradas. No final, eu coloco as restrições de integridade da tabela, como nós vamos ver alguns exemplos. Os tipos de dados devem ser definidos com cada produto. Na descrição deste vídeo vocês têm um link para um texto que tem todas essas regrinhas e todas essas definições. Vocês podem baixar isso para fazer as bases de vocês, em MySQL ou Oracle. O exemplo que eu apresento aqui é para o Oracle. Então nós temos varchar de 2 e o tamanho. A gente usa varchar sempre que eu tiver uma variação muito grande no tamanho, ou seja, eu tenho campos com 5, depois com 10, com 30. Então, quando eu tenho essas variações muito grandes, a gente bota como varchar e o tamanho máximo. Aí vem char. Char é quando eu tenho
né, características que os campos, o conteúdo, tem quase todos o mesmo tamanho. Number, né, que é um campo numérico, e eu tenho o number ID, i, vírgula d. Esse é o número de números que o meu número tem e duas casas decimais do tipo date. Como restrições, nós podemos ter aqui not null, quando o preenchimento é obrigatório, unique, quando o valor na coluna não aceita repetições, primary key, quando eu definir a coluna como chave, foreign key, quando for uma chave estrangeira, e temos a cláusula check, permite verificar uma condição na entrada de dados. As restrições podem ser colocadas a nível de colunas ou a nível de tabela. Normalmente são comandos SQL, eu coloco regras a nível de tabela, que verifica sempre que uma operação for executada, e muitas vezes essas regras impedem que uma tabela seja removida, caso tenha relacionamento com outras tabelas. Vamos ver o exemplo para criar a tabela empregado. Então, ID empregado, number 6, quer dizer um inteiro, provavelmente uma chave, né? Se fosse no MySQL seria integer, né? Nome varchar de 50, ID cargo, endereço varchar de 50, bairro varchar de 50, cidade varchar de 50, ID chefe, number de 6, provavelmente uma chave estrangeira, e aqui o F-char. Por que o F-char? Porque os UFs têm constantemente duas letras, então não tem sentido eu botar varchar. Default quer dizer que é um valor que está preenchido automaticamente se o cara não digitar nada, será RJ. Aí vem data de nascimento, sex, char, porque a gente está botando uma letra para sexo. Quando é uma letra, o char não precisa dizer o tamanho. Char é, por default, uma letra. E salário, number, vai ter 18 caracteres, sendo 2 de decimal. Observe agora a tabela que eu criei chamada agência. Eu tenho ID agência, numérico de 5. Nome da agência eu botei char de 15. Olha só, é porque eu considero que os nomes das agências têm quase todos o tamanho 15. Não tem grandes variações no nome, por isso botei char. Se tivesse variações, eu colocaria varchar. Cidade da agência, char de 30. O valor em ativos, ativo numérico 12 de 2, e defini aqui primary key, ou botei uma restrição de integridade na minha tabela, que é definir a minha chave primária, e primary key é ID agência. Observa que eu podia ter definido a restrição de integridade na própria linha da coluna, mas eu não fiz isso. Então, quando eu boto primary key, eu já estou dizendo que ela é not null, e que ela não tem repetições, né? Isso foi uma característica que foi definida a partir do SQL 9.2. Portanto, quando a gente define primary key, não precisa colocar not null e nem que é único, porque isso já é automático. Aqui temos o exemplo da criação de uma tabela. Ó. Create table cargo, ID número de 3, e já esse primary key, observa que tem a vírgula, e primary key ID cargo, quer dizer que é uma restrição não da coluna, mas uma restrição da tabela que foi colocada aqui, né? Aí vem descrição de varchar de 30, not null, salário mínimo, number 7,2, default 700, ou seja, se não digitar nada, vai automaticamente entrar R$700. E cheque, aí ele faz uma verificação também. Se o que foi checado é maior que 700, né? Tem que ser maior que 700. A mesma coisa para salário máximo, number 18,2, default 700, cheque, salário maior que 700. E a escolaridade, char, e uma letra só, e cheque. Esse cheque aqui tem esse operador in. Esse operador in é um operador que verifica se o conteúdo digitado em escolaridades é um desses elementos desse conjunto. F de fundamental, M de médio e S superior, né? Então esse cheque já faz isso na entrada de dados. Eu posso dar nome aonde eu quiser para algumas restrições. Por exemplo, em sal mínimo eu quero chamar essa restrição de salário mínimo. Então como é que eu faria isso aqui? Então vejam aqui embaixo no exemplo, nomeando restrições.
create table cargo, ID cargo, primary key ID cargo. Olha, aqui observa que eu defini aqui a chave na própria tabela, da própria tabela, não foi na coluna. Descrição varchar not null. Aqui vem, ó, salário mínimo number 7 default 700. Aí botei uma vírgula e botei constraint, né? Constraint. Salário mínimo cheque se salário mínimo é maior que 700. Então eu dei um nome para esse constraint. A mesma coisa eu fiz para o máximo, para o salário máximo, né? Constraint salário máximo, cheque se ele é maior que 700, tá? Então a gente pode dar nome às minhas restrições e eu passo a ter referência por esses nomes a elas, tá bom? Durante o curso eu vou trabalhar com esse modelo de dados. Então eu tenho aqui a coluna, a tabela empregado, né? A tabela cliente e a tabela departamento. Então está aqui um cliente, está relacionado com um empregado. O empregado pode ter um ou mais clientes. Na verdade, o empregado é o vendedor. Veja que é uma chave estrangeira, está colocada aqui em cima, ó. Vendedor FK, Foreign Key para empregado. Então, vendedor é uma Foreign Key ou é uma chave estrangeira para empregado. Então, está lá empregado, tem o código, né, que a gente vai colocar, tá? Aí temos aqui, o empregado é de um departamento, do departamento tem um ou mais empregados. Então, nós temos aqui, ó, ID departamento aqui nesta tabela é foreign key para departamento, né? Então tá aqui para departamento. Então o ID departamento que vai aparecer aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele é foreign key, tá? E eu tenho um autorrelacionamento quando a tabela aponta para ela mesma para identificar que um empregado é chefe dos outros empregados. Então eu botei aqui ID gerente, é foreign key dentro da própria tabela para empregado. Isso é um autorrelacionamento. Então tá ID number 7. Então cada empregado que tem aqui tem um ID gerente que também é um empregado indicado aqui, tá? Então nós vamos usar essa tabela para os vários exemplos do nosso curso. Elas foram especificadas no Oracle, porque eu trabalhei com uma versão do Oracle Express. Vocês podem baixar o Oracle Express inteiramente gratuito, né, no site da Oracle. O modelo de dados tem que ser transformado em estruturas de tabela. Então está aqui, Create Table Empregado para entidade empregado, Create Table departamento para entidade departamento e definir todos os atributos aqui, ó. ID number, primary key, definir na linha, definir na própria linha agora a restrição, tá? Então, o último nome é um varchar not null, o primeiro nome varchar not null, varchar salário, e aqui embaixo botei ID departamento number 7, reference departamento ID. Então aqui, por exemplo, estou dizendo departamento, este campo aqui é uma chave estrangeira e refere-se na coluna departamento, que é assim amarelo, ao ID number, tá aqui, ID, tá? Aí ID gerente é chave estrangeira, gerente, esta chave refere-se ao ID empregado, ou seja, é esse número que está aqui em cima, number de 7, tá? Então eu vou definir as minhas tabelas assim, criadas dentro do Oracle ou do produto que eu estou trabalhando. Então, no meu Oracle, eu já defini o meu banco de dados, está aqui. Create Table, departamento ID número 7, vírgula, nome varchar de 40, not null e fechei. Na hora que eu apertar executar, ele vai criar a tabela. Ó, tabela criada, está indicado aqui, levou 0,02 segundos. Agora vou fazer a tabela empregado. Declarei, ó, Create Table empregado, ID number, primary key, ou seja, eu botei tudo aquilo que nós botamos na nossa definição, ID chefe, reference ID, né? E aí mandei executar e ele criou a tabela. Agora existem as duas tabelas no Oracle. Você pode parar este vídeo, fazer esse exercício no Oracle ou no MySQL. Se a estrutura já existe, foi criada, como vocês viram, pelo produto, e eu precisar alterar essa estrutura, eu tenho que usar o comando alter.
O comando alter permite alterar uma estrutura. No caso aqui, alter table, vamos alterar uma tabela. O alter table, normalmente eu coloco aqui, ó, o nome da tabela. Vamos supor que eu queira colocar um novo atributo a uma relação já criada. Então eu boto alter table, o nome da relação add. Esse A é o nome que eu vou botar para o atributo e esse D é o domínio que eu vou botar para o atributo, né? Se eu quero retirar o atributo da relação, eu vou botar alter table R drop, né, da tabela R, drop a coluna A. A gente bota o nome da coluna. Eu posso criar um atributo, por exemplo, alter table, altere a tabela empregado e coloque add a coluna carro e vai ser char de 12. Neste momento, quando eu der o execute, ele vai criar a coluna. E toda vez que eu entrar com dado a partir de agora, eu vou ter que entrar com cargo. As tuplas que já existiam nesta nova coluna recebem o valor null. Por isso, eu não posso fazer especificações no alter utilizando o null. Suponha que a tabela que eu acabei criando, chamada empregado, que está colocada aí, precise sofrer algumas modificações. Então tem que ser com alter. Então vamos ver aqui, ó. Alter table empregado, altere a tabela empregado, colocando add constraint. Vou colocar um constraint, uma restrição. PK empregado vai ser primary key. Observa que eu não tinha o primary key definido. Defini aqui agora, ó. PK empregado, né, vai ser a minha primary key, ID empregado, tá? Vamos alterar agora o empregado colocando o alter table empregado, somar um constraint para checar que o nome não pode ser nulo. Então tá aqui name, né, botei um nome, check esse nome, ó, add constraint nn número do funcionário. Coloquei um nome nesse constraint, mas consiste em verificar se o nome é not null, não pode ser branco. A mesma coisa aqui, ó, alter table empregado, add constraint, botei um nome para verificar, check o sexo do funcionário, né? Então vai ser colocado naquela tabela, verificar se check é igual a sexo in masculino ou feminino. Observa que eu criei o constraint dando um nome para eles. Isso é um recurso muito legal que nos ajuda muito na entrada de dados. Isso depois evita fazer programação de crítica de dados. Então aqui, por exemplo, alter table, tabela empregados, add constraint, criei aqui uma constraint, dei um nome para ela, check funcionário F. Aí ele checa se o F está em um desses conjuntos. Então só será permitido entrar com esses conjuntos. E ele já verifica isso na entrada de dados. Eu posso a qualquer momento, então, colocar minhas restrições de integridade numa tabela já existente. Então imagina aí, alter table empregado, né? Add constraint, dei um nome, foreign key funcionário cargo. Então eu defini aqui, ó, quem é a foreign key, ID cargo, referências lá em cargo, a tabela ID, o campo ID, né? Aqui embaixo eu fiz, ó, alter table empregado, add constraint, coloque, e coloquei esse constraint, foreign key ID chefe, referências empregado ID. Então eu crio aqui restrições de integridade na entrada de dados para as tabelas. Isso já é verificado automaticamente. E ao fazer pelo alter, isso já fica embutido na estrutura. Nós podemos, por exemplo, com o alter trocar o nome de uma tabela. Então está aqui, alter table funcionário. Vou trocar para colaborador. Então a sintaxe é essa, alter table, o nome da tabela, rename to, o novo da nova tabela. Então criei uma tabela. Posso renomear o nome de uma coluna. Então aqui, ó, alter table, na tabela colaborador, rename column. Aí eu tenho que dizer que é rename column, tá?
E se você não botar o renome colon, ele vai trocar o nome da tabela. Então está aqui, rename, colon, número do funcionário, nome do funcionário, esta coluna, para nome do colaborador, tu, nome do colaborador. Então a sintaxe simples, alter table, nome da tabela, rename column, é nome da coluna que você tem agora para o novo nome. A partir de agora, a coluna trocou de nome. Para eliminar a coluna, basta dar drop, o nome da coluna, e ela será totalmente eliminada. Se eu quiser eliminar uma tabela, eu coloco drop table e o nome da tabela. Esta tabela será eliminada. Vamos considerar no nosso produtinho aqui, utilizando o Oracle Express, vejam, drop table empregado. Na hora que eu apertar em executar, a tabela foi totalmente eliminada, como indicado aqui, levou 0,08 segundos. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Veja os próximos vídeos, faça os exercícios, baixe o material, estude com calma. Se gostou, recomende para os seus amigos. Até a próxima.